eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Quando fala de testemunho, lei, tudo aqui está relacionado à palavra de Deus. Preceitos, tudo aqui é a palavra de Deus. É a vontade de Deus, é isso tudo aqui e muito mais. Amém? Eu estava meditando, que fico pensando com o Senhor para acrescentar para a minha vida e para quem vai escutar, que eu preciso. Quando eu entrei a primeira vez no ambiente, pessoal cultuando, claro que eu estranhei. As pessoas em pé, né? Cultuando quem? Porque o que a gente sempre cultuou? Os cantores que eu amava, porque eu via eles dando um show, mas isso revelava que eu andava segundo a carne, eu andava por vista. Quando o Zico pegava uma bola, eu já levantava, eu cultuava o Flamengo, o Zico, porque eu via. Mas eu descobri que eu não sou só matéria. Eu tenho uma alma e tenho um espírito. E não foi homem nenhum que criou a alma e o espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. Então quem criou a alma e o espírito é o Deus que é espírito. Aí esse Deus decidiu se manifestar 2000 anos atrás em Cristo Jesus, para nós o conhecermos, e deixou essa palavra para nós não mais, aí é para adorar a Deus também, cultuar a Deus, mas segundo a carne ele não aceita. Aí ele veio trabalhar dentro de nós, nesse homem invisível aqui, para a gente cultuar ele com o nosso ser interno. Aí por isso que nós ficamos em pé, cultuando, louvando alguém que nós não vemos, mas a fé chegou para a gente ver, mas sentimos a presença dele. E se aqui a Bíblia diz que ele é Senhor, amém? A lei do Senhor, e ele é Senhor, queira ou não queira, pode, quem pensar o contrário está perdido, porque ele é Senhor. Ninguém sustenta o universo, é Ele. Não é ninguém que sustenta a nossa vida, é Ele. Ele que dá o fôlego de vida, não é homem nenhum. Então, baseado nisso, eu não devo cultuar mais a ninguém, a não ser Ele, porque Ele fez com que isso pudesse acontecer. Amém? E a Bíblia diz que depois que Ele se apresenta em Cristo Jesus, ele tem um Espírito, a Bíblia diz que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que para eu entender essa palavra, esse mistério, é um mistério, porque a Bíblia diz que esse mistério foi antes da criação do mundo. Esse mistério que foi revelado para nós foi antes da fundação do mundo, já estava tudo preparado, ninguém conhecia. E o Senhor foi manifestado em Cristo Jesus, um mistério que ninguém conhecia. Mistério, uma revelação que o mundo
nunca teve Cristo descer, nascer alguém daquela maneira, e já tinha muita gente na terra, que todos tinham nascido segundo a carne, e como eu. Minha mãe não me programou. Nós sabemos o que aconteceu. Ela queria, meu pai também, e teve uma época que chegou, ela falou assim, eu estou grávida. Não é isso? Então foi segundo a vontade que eu fui. A motivação foi o amor? Não. A dele foi. Amém? O meu pai, por sentir o desejo, minha mãe também, eu fui gerado. Não vai prestar. Por isso que a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. Você veio por causa disso. Não tem como você ser bom. Tu nem foi programado. Tu é mau. Eu também sou mau. Que maravilha, né? Que maravilha, irmão. O Senhor entrou na história para se revelar a nós. Ele é Senhor. Então, se meus pais nem me programaram e viviam em pecado, como é que vai nascer uma coisa boa? O primeiro ser espetacular que nasceu não teve a participação do homem. Que lindo! Amém? E o que gerou o Salvador, que a Bíblia diz que Deus o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor. Jesus é o Senhor. Amém? Que nos deu a oportunidade de nascer de novo. E faz isso até hoje. Aquele ser que nasce em pecado, em Cristo Jesus se torna uma nova criatura. E a Bíblia diz que a obra que já existia antes da fundação do mundo foi inaugurada. Quem fez? Jesus. Jesus praticou a boa obra. Tudo que ele fez foi por amor ao Pai e amor a todos nós. Amém? E a Bíblia diz isso, e isso é a verdade. Agora a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, eu só leio isso no Novo Testamento. Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia só fala isso, nosso Senhor. Aí inventaram Nossa Senhora. A Bíblia não fala Nossa Senhora, a Bíblia fala nosso Senhor. Jesus. Não é denominação. Nosso Senhor não é nenhuma denominação. Nosso Senhor não é nenhum pastor. Nosso Senhor é Jesus. Nosso Senhor. A lei do Senhor. Os preceitos do Senhor. Ele é Senhor, dono, proprietário. Sustenta todas as coisas. Dono de todos nós, por direito, de criação e de redenção. Ele é Senhor, Ele que mantém tudo vivo. Amém? E a Bíblia diz que Ele morreu na cruz para ser o meu Salvador, ou você também. Amém? E a Bíblia diz que Ele morreu para ser o meu Salvador, e quando eu vivia sob o governo da minha vida, que desgraça! Que desgraça! A tua é boa? A Bíblia diz que a vontade dEle, que nós lemos aqui em Salmo, em Romanos capítulo 12, diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Mas a Bíblia diz que a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. A nossa não. A nossa não tem nada disso. A nossa machuca a nossa alma. Olha como está a humanidade. A tua vontade te machuca? Por que a inquietação? Por que a perturbação? Por que as tristezas? Por que todo o sofrimento? Por causa da nossa vontade. Aí Ele, pela misericórdia, esse Senhor decidiu revelar toda a vontade dEle, boa, perfeita e agradável, por amor, para a gente não sofrer mais. E Ele é Senhor, e deixou uma obra na mão, deu a Jesus, cumpriu, deu aos apóstolos, cumpriram, e agora, sucessivamente, quem vem se convertendo a Jesus, ele se torna Salvador
e Senhor. Senhor, como é que um Senhor vai me governar sem me revelar a vontade dele? Impossível. Ele é meu Senhor, mas não me passou nada, então não tenho Senhor. Mas só que ele é meu Senhor e me passou tudo. Me passou tudo para eu não andar mais no meu caminho. E existe uma obra agora que esse Senhor, que é da igreja, que se não é teu, quer passar a ser. Porque muitas pessoas pensam que Jesus é Senhor de suas vidas, mas na verdade ainda não é. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. Depois que há uma conversão entre o Salvador e o Senhor, eu sou visitado pelo Espírito Santo e ele passa a habitar em mim. E a Bíblia diz: vocês não sabem que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito que habita em vós é o dono de vocês? Vocês foram comprados por um bom preço. Templo, dono, vocês não mais são donos de vocês, a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu não me mando mais. A Bíblia diz que eu tenho um novo dono agora. E isso não é ruim para ninguém. É a melhor coisa que podia acontecer para a humanidade. Ele vir para ser Senhor da minha vida, Senhor da tua. Porque é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável, e ela é eterna. Ela não é passageira. Ela não está presa nesse mundo. E ele quis, e agora eu tenho uma obra para fazer. Eu tenho uma obra a fazer, que a Bíblia diz que nós somos criados, feituras do Senhor, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, não como ser humano, mas também como santos, não é só como ser humano. Criado, feituras suas, criado em Cristo Jesus, como santos, igual Jesus. Então, e tem agora para ir a essas boas obras para que nós andássemos nela, que foram antes da fundação do mundo, para que agora nós andássemos nelas. Então, em nome de Jesus, o meu Senhor deixou uma obra para eu fazer, com a minha vida, com minhas palavras. Você também. E Jeremias vai falar assim: maldito todo aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente, enganando. O Senhor Jesus, se eu estou falando de Jesus, eu só sei falar dele, ele está aqui. E nós sabemos na Bíblia o que acontece quando Jesus está aqui. Eis que estou convosco, promessa dele. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou. Então, em nome do Senhor Jesus, tu tem um homem visível dentro de você? Tem? Com as emoções? As emoções vêm desse homem. Quando alguém fala assim que algumas seitas promovem um espetáculo, nós falamos sensacionalismo, dá crédito de forma exagerada aquilo que não é para dar. Quando alguém fala, vamos, vai ter uma oração forte. Que oração forte? A oração forte é aquela que Jesus, a autoridade máxima, te leva. Pedro, a oração forte de Pedro quando estava afundando, foi assim a oração forte: salva-me, socorre-me. Oração forte de Pedro: socorre-me. Aqui, ó. Oração forte. Oração forte da mulher cananeia. Eu vi, não é certo dar pão para os cachorrinhos e deixar de dar para os filhos. A oração forte dela: mas os cachorrinhos comem das migalhas dos seus senhores. Oração forte. Ele agiu. E ele age até hoje. Ele é Senhor. Ele é que governa. Ele que tem um controle de tudo. Parece que não, mas ele que está no controle de tudo. Tudo isso que nós estamos vendo não vai melhorar, não. Não vai melhorar. Vai piorar. Não adianta orar para melhorar, porque a justiça dele está sendo manifestada. A justiça dele é Jesus. A justiça é para salvar uma alma. A justiça é para tirar alguém do pecado.
e tirar a minha vontade e colocar a dele. Não tem melhora nesse mundo, esse mundo não vai melhorar, só melhora para quem se converte. Ele entrou na história, pai, chamou 12, e o resto matou ele. Não vai melhorar, esses anos todos só piora. Mas esse Senhor, Ele é Senhor e tem um dia, vai ter o dia do julgamento. E maldito todo aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. A obra do Senhor. Se Ele é o meu dono, não interessa mais a minha obra. Agora o que me governa é a obra do Senhor, do meu Senhor. O que Ele quer que eu faça? O apóstolo Paulo diz que não escondeu nada, em todo lugar que foi, ele pregou tudo aquilo que diz respeito a Jesus. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Sabe qual era o assunto de Paulo? Jesus. O assunto de Paulo era Jesus. Então, em nome do Senhor Jesus, existe um Deus que é amor e provou isso enviando o Filho, não poupou o próprio Filho para nos salvar. Quando eu me converti com 37 anos, eu estava muito forte. Estava forte mesmo. Jogava a bola voando com um garoto novo. Dá uma olhada agora. Depois de 20 anos. Envelhecendo, perdendo as forças, cabelo branco. Mas ele falou que esse corpo aqui está morto. E a Bíblia diz que por mais que o homem exterior se corrompa, mas quando ele entra, o interior se renova dia a dia. Que coisa linda. O corpo vai ficando, vai indo embora, o físico, mas o interno, eu nunca me senti tão renovado na minha vida com a presença dele. A vontade dele entrou, a vontade dele acontece isso tudo aqui que está no Salmo, refrigera a alma, é puro, é limpo, vai dando vida, vai crescendo na graça e no conhecimento. Por isso que a Bíblia diz, assim como criança recém-nascida, assim como criança recém-nascida, eu já tinha 37. E tem gente, criança recém-nascida, que está com 50. Mas é criança recém-nascida para ele, que nasceu. Amém? Assim como criança recém-nascida, desejai ardentemente o leite espiritual. Essa palavra, não falsificado, tenho falsificado, para que por ele, por essa palavra, vá descrescendo, não interessa a idade, tu recebe essa palavra, tu vai crescendo, mas eu tenho como criança, olha o que a vontade dele faz, eu desejar essa palavra dessa maneira, olha o que ele faz, uma coisa que eu nunca pensei em querer, agora eu desejo, como diz a Bíblia, desejai. Então é um mandamento, porque sabe quem está me mandando, sabe quem entrou, ele que entrou aqui. Então ele fala agora, desejai ardentemente, que agora ele me promete que eu vou crescer. Então eu quero crescer, porque dizem que na academia fica fortão, aí as pessoas vão para lá para gastar dinheiro. Aqui diz que eu fico fortão na alma, então eu venho para cá. Amém? Não é proibido não fazer ginásio, mas o mundo está gostando mais de quê? Academia ou essa academia aqui? Eu prefiro essa academia aqui. Amém, irmão? Porque a Bíblia diz que o exercício físico nem tanto proveitoso, mas a vida de piedade é maravilhosa para agora e para a eternidade. E a Bíblia fala assim em Efésios 5, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Insensato é ignorante. Não sejam ignorantes. Ignorante quê? Quanto às suas obrigações. Não negligencie a alma de vocês. Saiba, para não machucar a alma, vocês têm que procurar saber qual é a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável.
A de vocês não. E se ele é meu Senhor, é claro que eu não quero mais a minha vontade, eu quero a dele. Amém, irmão? Sabe por quê? Ele é Senhor. A Bíblia diz assim, em 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode falar que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Significa, sabe o quê? Em nome do Senhor Jesus, e que isso seja uma realidade em nossas vidas. Ninguém pode declarar para qualquer uma pessoa, defender o Evangelho até a morte, se for necessário, se não tiver o Espírito. Ninguém pode revelar essa vida eterna se não for pelo Espírito. Ninguém pode negar a si mesmo se não for pelo Espírito. Ninguém pode desejar essa palavra dessa maneira se não for pelo Espírito, porque Ele é Senhor. E o Senhor é Espírito. E onde quer que esteja o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém, irmão? Onde está o Espírito do Senhor, a liberdade, porque agora vive na liberdade. Porque quem entrou é Senhor. Se o Senhor entrou, o Senhor morreu na cruz, o velho. Ah, como é que fica tão claro? Amém? Então, por que defende o Evangelho dessa maneira e vive outra vida? Por causa da presença do Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Tu sabia disso? Ou está aprendendo agora? Quem é de Jesus aqui? Quem é de Jesus aqui? Então tem um recado que o seu Espírito Santo manda entregar para os irmãos. Vocês não mandam mais na vida de vocês. Se Ele é Senhor, Ele tem que governar. E quando Ele governa, eu estou fazendo a obra dEle de acordo com o querer dEle. Quem é que faz a obra dEle fraudulentamente? Aquele que nega Jesus, aquele que não obedece à palavra. Aí o Senhor Jesus em Marcos deixou bem escrito, todo aquele que se envergonhar de mim, e de minhas palavras, ele acrescentou as palavras, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. De mim, de Jesus, e de minhas palavras. Então, se Jesus está aqui, tem que ser conhecido. Se as palavras estão aqui, tem que ser falada. E quando isso estiver acontecendo, está sendo revelado, sabe o quê? Que o Espírito está aqui, porque é o Espírito de poder, poder para revelar a nova vida. Sem exceções, todo ser humano precisa dessa vida que ele trouxe. Essa nova vida veio acompanhado de toda a vontade dele para nós. Amém? Estilo de vida diferente. Alguém vai falar, tu está diferente? Fui comprado. Como é que já é? Viu um tom de brincadeira? Não, um tom de brincadeira? Fui comprado, fui comprado. Eu não sou mais dono de mim. O que houve? Jesus pagou minha dívida toda, me tirou do império das trevas, me transportou para o reino da luz, e eu não mando mais em mim. Como é que é isso? É um mistério. É um mistério. Antes da fundação do mundo e veio ser revelado agora. Quando tu estiver vivendo essa vida, tu pode começar assim, nesse tom de brincadeira. Me compraram. Quem? Deus. Deus e Jesus. E botou alguém dentro de mim para garantir, é o penhor.
Quem? O Espírito Santo botou como uma garantia o primeiro pagamento, ele já pagou. E está prestes a quitar tudo quando eu subir. Amém, irmão? Simples assim. Não sabe que vocês não pertencem mais a vós mesmos? Vocês foram comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no corpo e no espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Então eu vou falar com a maior naturalidade para todo mundo que está aqui. Quando eu souber que está fora da vontade de Deus, o teu dono vai te punir. O teu dono diz que se tu errar com ele, a ira dele está sobre a tua vida. Tem um recado para o nosso Senhor para a gente. Falou que tu está errado. Falou que tu está fora da palavra dele e isso não é legal, não. Ele te comprou. Te comprou e como é que tu vai se misturar com o que não se deve? Amém, irmão? Amém. E sabe o que eu estou falando? Estou falando a Bíblia, que é aquele texto lá em 1 Timóteo, que toda palavra inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, exortar. Tudo que está escrito ali, sabe o que está falando? Redarguir. Alguma coisa errada que você vê, revela o erro. É o que é isso? É isso. Se tu vê fora da palavra, revela o erro. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Por quê? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Eu estou olhando isso tudo que de repente precisa, né? Sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Por que Jesus fez isso? Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Como? Pela palavra. Com que propósito? Para apresentar a si mesmo, a ele, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Sabe como é que alguém, a turma que subir para morar com o cabeça? Irrepreensível. E viu a lavagem de que é? Palavra. Está errado, engano. Vem a verdade boa, perfeita e agradável, corrige e vai deixando limpo, e vai deixando limpa. E o espírito de santificação em ação. Porque a repreensão, por que fala assim? Por causa da presença do Espírito. Porque ninguém fala isso dessa maneira, com ousadia, com autoridade, com essa certeza de fé, se não for pelo Espírito. Só dá para ir acertando se for revelado o erro. Porque vai purificando, vai limpando, tirando as sujeiras. E como tira a sujeira? Mostrando o erro. E tem que lembrar o quê? Não é ele, é o nosso Senhor que quer. Porque viu? Eu li aqui e disse que ele é o meu, como de vocês. Eu não sou o Senhor de vocês. E como nós estávamos lendo, sabe como é detectada uma seita? Quando o líder é o Senhor do local. Mas Jesus disse, onde tiver dois ou mais reunidos em meu nome, ele sendo o Senhor, ali ele está no meio. Mas onde tem alguém soberano ou uma instituição que aparece mais do que Cristo, essa obra está sendo feita fraudulentamente. Sabe quem está ali reunido? Os malditos. Porque Cristo tem que ser exaltado, ele que é Senhor, mais ninguém. Tu vê que toda confusão que se cria é só o espírito do engano, que seja repreendido em nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Cristo, nosso Senhor, mais ninguém.
e que seja revelado que Ele é o teu Senhor, e tu vai falar assim: eu não mando mais em mim. E tu vai querer saber qual é a vontade dEle para tu andar boa, perfeita e agradável, refrigera a alma, pega a pessoa que não entende nada, o simples, ignorante, que não tem condições de entender nada, daqui a pouco tu vê a pessoa super vigilante se apartando do mal. Quem fez isso? Jesus. Isso não é para 1, 2, 3, é para todos nós. E não vamos fazer a obra dele, o que ele quer que eu faça. Revelar tudo sobre Jesus, de acordo com a Bíblia. O que a fé salvadora trouxe para mim e o que ela quer que eu passe. Cristo e esse crucificado.